Hoje eu vou reagir a um vídeo do canal Teologia Reversa do Antônio Miranda, onde ele diz que a tempestade no Mar da Galileia, que é relatada nos evangelhos, é apenas ficção. Na verdade, foi um mito inventado por Marcos. Mas os argumentos que ele usou foram muito ruins. E eu vou mostrar para você aqui. Olá, eu sou o Otávio, sou professor formado em História e pós-graduado em Teologia. E aqui eu falo sobre Teologia, Bíblia e Vida Cristã. E se você gosta desse tipo de assunto, mas ainda não é inscrito aqui no canal, então aproveite para se inscrever. E tem um detalhe, precisa ativar o sininho, porque assim você recebe as notificações. E se você já é inscrito, verifique aí se você já ativou o sininho para receber os próximos vídeos. Mas e aí? Será que não houve tempestade? O texto bíblico é uma invenção? Marcos errou ao chamar o Lago da Galileia de Mar da Galileia? E no vídeo que o Antônio Miranda fez, ele disse que tudo isso é mentira, que na verdade Marcos inventou esse nome de mar porque não é mar, porque é um lago e lago não tem ondas, então mesmo com uma grande tempestade não poderia ter possibilidade de afundar um barco e coisas desse tipo. E nesse vídeo eu vou te mostrar que tudo que está no texto bíblico é verdade, é possível e é verificável. Bom, como eu já disse, os argumentos que ele usou para tentar desacreditar o texto bíblico foram muito ruins. Aliás, eu assisti alguns outros vídeos dele e, para falar a verdade, não vi nada novo, né? Tudo coisa já repetida, coisas que eu já ouvi, coisas que eu já li, os livros que ele apresenta eu também conheço e tudo mais. E tem até algumas teorias que ele defende que, olha, são realmente absurdas, são terríveis, ruins mesmo, né? E até muitos ateus estudiosos não concordam com ele. Aliás, tem um vídeo onde ele fala sobre as profecias de Daniel. Nossa, isso é terrível, né? Os argumentos são tão ridículos que, para falar a verdade, eu fiquei com vergonha alheia. Enfim, né? É o jeito dele, ele acredita assim, ele tem o direito de falar o que ele quiser. Mas eu tenho o direito também de falar que estão errados esses argumentos e que são bem ruins. Mas enfim, tem gente que acredita no que ele fala. Fazer o quê? E vamos então aqui para o vídeo. Eu vou pausando e a gente vai comentando as partes principais. Aliás, eu vou deixar o link de todos os vídeos que eu vou apresentar aqui, inclusive o vídeo completo do Antônio Miranda, caso você queira assistir, porque eu acho justo, se você quiser ver todo o argumento dele. Então eu vou deixar aí na descrição ou no comentário fixado. E aí depois, se você quiser assistir, você pode assistir. E vou deixar também todos os outros vídeos que eu vou apresentar aqui, ok? Então vamos lá para o vídeo dele. Uma grande tempestade em alto mar, com ondas terríveis que quase estava naufragando o navio em que Jesus e seus discípulos estavam. E antes de começar a explicar os problemas com o argumento que ele utiliza, eu quero que você tenha na mente, primeiro você precisa entender que tipo de barco era usado no tempo de Jesus. Então não era um navio ou um barco tão grande como às vezes você imagina. E eu vou te mostrar agora um vídeo onde, de um documentário, na verdade, é só um pedacinho, só para você ver ali a proporção do barco. Esse vídeo está mostrando um barco que foi encontrado depois de uma grande seca que teve no Lago da Galileia. Tá? E eu já vou explicar sobre a questão do mar também. Calma, não tem nenhum problema os evangelistas terem chamado o Lago da Galileia de Mar da Galileia. Você vai entender. Mas depois você assiste aqui esse vídeo completo para você, se você quiser, tá? Então, esse barco que foi encontrado, ele apresenta o tipo das embarcações no tempo de Jesus, porque esse barco foi datado exatamente da época de Jesus. Então, esse barco ele não tinha mais do que 9 metros de comprimento, olha só, 9 metros de comprimento, 2,5 de largura, e não mais do que 1,5 a 2 metros de altura ali do fundo até a borda. O jeito que ele fala, olha, primeiro parece um navio, um barco enorme. E as ondas parece que estão com 10 metros de altura. Não é assim que está no texto. Marcos e Lucas usam uma palavra que está lá no grego para tempestade, que significa um vento muito forte. Um vento repentino, ou seja, eram rajadas de vento. Aliás, esses ventos repentinos, eles são muito comuns ali, devido à geografia do lugar. Esse vento, então, ele formou ondas, não ondas enormes, mas ondas talvez entre 2 e 3 metros, e isto é possível. Eu vou te mostrar alguns vídeos que provam que isso é perfeitamente possível.
E em Mateus, ele usa uma outra palavra, descrevendo a mesma narrativa, mas ele usa uma outra palavra para descrever tempestade, que significa agitação. A água estava muito agitada. E o texto em grego diz que o barco ele era arrastado pelas ondas, ou seja, as águas, as ondas ali que estavam se formando por causa do vento muito forte, da chuva, ela estava batendo com muita força no barco e estava entrando no barco. Não é que as ondas estavam cobrindo o barco. As ondas batiam com violência no barco. E eu vou mostrar alguns vídeos, calma aí, eu vou mostrar lá no Mar da Galileia que provam que isso é perfeitamente possível, tá? Então, aguarda aí porque vai ser bem interessante. Então, a primeira coisa é desmistificar esta imaginação que ele está construindo aqui. Nós temos que olhar para o texto, entender a geografia, entender o que realmente aconteceu, para depois a gente tirar as nossas conclusões. Mas vamos dar sequência ao vídeo dele. Isso é tudo menos cristão. Galera, quando você lê uma narrativa dessa, né? No mar da Galileia, as ondas agitadas numa terrível tempestade, Jesus acalmando as ondas, você tem uma visão parecida com o que esse artista teve, né? De ondas furiosas, atacando o barco, quase virando mesmo, quase naufragando e afogando todo mundo aqui, né? É essa impressão que passa para você. Só que isso aqui, galera, é simplesmente impossível de acontecer. E eu vou provar para vocês porque aqui comigo é assim. Eu falo e provo. Você viu aí que ele falou que vai falar e vai provar. Primeira coisa que você tem que observar é o que eu já disse. A ilustração que ele utiliza não representa a realidade. E eu não posso usar a minha imaginação para interpretar texto bíblico. Não é o que eu imagino que foi que vai ser a verdade. Eu preciso analisar vários contextos. Quando eu leio um texto bíblico, eu preciso avaliar contexto histórico, contexto cultural, contexto social, contexto geográfico. Se trata de... Como nessa passagem está se tratando de um evento climático, então eu preciso estudar a geografia daquele lugar para entender como aquele evento realmente aconteceu. Agora, dizer que é impossível e que ainda vai provar, bom, aí nós vamos ter que ver isso daí, né? Vamos continuar. Bom, esse aqui é o famoso Mar da Galileia. Peraí, Antônio, isso daí não é mar nem aqui nem na China. Isso aí é um lago. Eu estudei geografia na escola. Bom, o interessante aqui é você ver que ele está zombando, então tudo bem, faz parte do conteúdo dele, faz parte da discussão. Não tem nenhum problema isso, eu não fico chateado com esse tipo, né, de produção. Mas ele faz aqui uma apresentação e passa a ideia como se todos os leitores antes dele, inclusive aqueles que estavam lá no tempo de Jesus ainda, os primeiros cristãos, e que havia entre os primeiros cristãos gente muito instruída, gente da alta sociedade, mas a forma como ele apresenta muitos dos argumentos dele, e nesse vídeo aqui ele faz isso também, é como se nunca ninguém tivesse estudado as coisas que ele fala e como se ele estivesse aqui trazendo um argumento completamente novo. Como se nunca ninguém tivesse estudado geografia lá de Israel para saber que aquele lugar ali, na verdade, é chamado de mar, mas é um lago. E eu vou explicar por que se chama mar. Mas veja bem, esse tipo de argumento que ele levanta, né, passa essa ideia de que, olha, em quase 2000 anos de história, ninguém nunca soube, ninguém nunca pensou nos argumentos que ele apresenta, não só nesse vídeo, mas em todos os outros. Sabe? É assim, ele está descobrindo a roda. Olha, ele descobriu a roda e trouxe para vocês. Isso aqui tudo estava escondido. Ninguém sabia desses argumentos que ele está apresentando aqui. Em quase 2000 anos de história. Claro que muitos cristãos já pensaram em tudo que ele fala aqui nos vídeos dele do canal. Eu já analisei, eu já vi, já ouvi, já pensei em todas essas questões. Isso aqui não é nada novo. Mas a forma como ele apresenta, para quem não tem um conhecimento teológico, passa essa ideia de que, nossa, olha, descobri a verdade agora. Inclusive tem gente nos comentários dele, dos vídeos, dizendo, agora sim eu entendi, fui liberto. Liberto de quê? Liberto de quê? Liberto de entender um texto? Só porque você não quer acreditar na Bíblia e alguém apresenta para você uns probleminhas
que não são problemas, coisa nenhuma, é falta às vezes de interpretação de contexto, falta de entendimento teológico, falta de entender como a Bíblia foi construída e como a história está conectada, qual o propósito, enfim, tem um monte de contextos aqui que precisam ser avaliados. Então, mas enfim, tem gente que acredita, não é? Fazer o quê? Então vamos lá. Por que se chama Mar da Galileia se é um lago? E eu vou responder para você por que é chamado de mar mais à frente. Porque antes ele vai dizer que foi Marcos, ele vai piorar a coisa, não é? Ele vai dizer que foi Marcos que inventou, que criou essa ideia de chamar o lago de mar. Foi Marcos que falou pela primeira vez que o lago se chamava mar, para inventar uma história miraculosa. Olha, isso aqui é absurdo, gente. E eu vou te mostrar que isso não é verdade. O lago era chamado de mar muito antes do Novo Testamento. E até mesmo em escritos islâmicos pós-Novo Testamento, você vai ver que em um texto do próprio profeta Maomé do Islã, ele chamou o lago da Galileia de Mar da Galileia. Mas aguarda um pouquinho que eu já mostro. Vamos continuar aqui porque tem mais coisas para você ver. Como que você vai falar que isso aí é o mar? Exatamente. Você que não faltou às aulas, né? Você sabe que isso daqui não é o mar. O Mar da Galileia, né? Bem entre aspas aqui, na verdade se trata de um lago. Um lago grande, mas ainda assim um lago. Como vocês podem ver nessas fotos aéreas, tá? Deixa eu colocar assim para vocês verem melhor. Tá vendo? Então, é um lago mesmo. E se vocês tivessem estudado geografia de Israel, o contexto histórico, e tivesse estudado um pouquinho mais de interpretação de literatura antiga, saberia por que esse lago, naquela época, era chamado de mar. E por que, sim, é possível tempestades violentas no local com ondas capazes de naufragar um pequeno barco de pesca. Lembra do barquinho que você já viu como era o tipo de barco? Pois é, você vai ver vídeos onde eu vou mostrar isso para você. Mas vamos continuar. Vou explicar uma coisa para vocês entenderem qual a implicância desse relato em relação ao Mar da Galileia ser, na verdade, um grande lago. Eu vou explicar para vocês e eu preciso que vocês entendam uma coisa. Preste atenção no que ele vai falar aqui agora, o argumento científico que ele vai usar para provar que já que é um lago e não um mar, olha o caminho que ele está seguindo. Se é um lago, então não pode ter ondas. E se não teve ondas, pronto, a narrativa bíblica não faz o menor sentido. Ele vai usar o argumento de que por ser um lago não pode ter ondas. Olha só, mas olha qual é o argumento que ele vai utilizar agora. Numa região chamada Região dos Lagos, no interior do Rio de Janeiro. Então, se tem uma coisa aqui que a gente vê o tempo inteiro, além de praia, é lago, tá? Lagos, lagoas, rios, isso tem muito aqui. Então, eu sei do que eu estou falando, tá? Olha só, se onde eu moro os lagos não têm ondas, então nenhum lago pode ter ondas. Esse é o argumento. Olha, isso é absurdo, né? Ele está usando o argumento da experiência dele, da região onde ele mora. Então, e aí ele diz que se tivesse estudado geografia, saberia. Ele só esqueceu de estudar que a geografia do lago que está sendo analisado aqui é de Israel e não do Rio de Janeiro. É completamente diferente, não é? A geografia do lago da região da Galileia para a região de onde ele mora. Mas ele não estudou a geografia de Israel. E mais à frente do vídeo, ele vai ler alguns livros que falam que os lagos não fazem ondas. Mas eu repito, que tipo de ondas você está imaginando que houve na descrição bíblica? Que tipo de barco você está imaginando que era? E eu vou mostrar ondas no Mar da Galileia, que seriam suficientes para afundar um barco de pesca da época. Afundar facilmente. Calma aí que você já vai ver. Mas vai prestando atenção na forma como ele vai montando os argumentos, você vai ver que é coisa realmente muito simplista, não é? Enfim, vamos lá. Então assim, galera,
Por experiência própria e pelo que os especialistas falam e demonstram, é impossível você ter uma grande tempestade no meio de um lago como esses que cause ondas gigantes a ponto de entrar água em uma embarcação e fazê-la quase naufragar. Olha só, mais uma vez eu vou dizer que não eram ondas enormes e o barco tinha no máximo entre 1,5 e 2 metros de altura do fundo até a borda e 2,5 de largura. E sim, tempestades com vento forte no Mar da Galileia são comuns até os dias de hoje. Para vocês não dizerem que eu estou mentindo, que esse é um lago calmo, vocês estão vendo aí a imagem do Dr. Rodrigo Silva, né, o arqueólogo Rodrigo Silva. No meio, ele está no meio do Mar da Galileia e vocês podem ver que a margem é muito próxima e o lago é extremamente calmo. Agora, você viu aqui como ele é astuto na forma dele apresentar o argumento? É claro que há momentos de calmaria. Meu querido, até no mar aberto isso acontece. O mar fica paradinho parecendo um lago. É só acabar os ventos. Isso acontece, seja num grande lago, seja no mar. Olha como as águas estão tranquilas e paradinhas, como se o lago sempre fosse assim. Então preste atenção. E quando você começa a ouvir alguém falando, trazendo argumentos e fazendo críticas a algo que já é construído, como por exemplo a confiabilidade dos textos bíblicos, cuidado com os argumentos que essas pessoas trazem, porque às vezes elas estão indo no absurdo para defender a falta de crença que eles têm. E esse aqui está claramente seguindo por esse caminho. Isso é absurdo, simplesmente mostrar uma foto onde as águas naquele momento estão calmas, pronto, então não pode ter ondas. Eu vou te mostrar vídeos de pescadores no meio do lago da Galileia, do Mar da Galileia, e tem ondas grandes. Imagina numa grande tempestade no meio de um vento muito forte. Calma aí que você já vai ver, mas vamos ver mais algumas coisas que ele vai falar aqui. Galera, o máximo que pode acontecer com esses lagos, tá? Tanto de Araruama quanto o Mar da Galileia, é eles transbordarem devido a muita chuva, muito vento, um alagamento assim desproporcional, numa chuva assim fora do comum. É o máximo que pode acontecer, eles transbordarem, chegarem na orla e a marola com vento bater ali na orla e dar a impressão de ser uma onda, né? Então assim, vai por mim, alguém que vive na beira da praia, alguém que vive num lugar que tem muitos lagos, muitos rios, essas ondas ali no meio, com uma embarcação, mesmo em uma tempestade, é praticamente impossível. Mas eu vou te mostrar um vídeo da marola. Ele falou que é no máximo uma marolinha, porque o lago pode encher muito. Então, no máximo, uma marolinha batendo na orla, né? E o vídeo que você vai ver, que também vai estar disponível completo aí nos links, na descrição ou no comentário fixado, você vai ver qual é a marolinha que está batendo na orla, tá? E esse vídeo é exatamente no mesmo lago, no Mar da Galileia, certo? Vamos assistir o vídeo juntos? Para você ver. Aí ele vai usar um argumento aqui que ele já está saindo pela tangente, que ele vai dizer que lá no meio do lago, eu quero ver ondas lá no meio do lago. Daqui a pouco eu explico sobre isso. Mas vamos assistir aqui a marolinha e eu quero que você preste atenção no vídeo. Olhe mais no horizonte para ver se lá no meio do lago não está tendo ondas também. E imagina se uma marolinha vai fazer o que esse vídeo aqui vai te mostrar no Mar da Galileia. Então vamos lá, preste atenção. Essa aí é a marolinha que ele está falando. Olhe lá na frente, no horizonte para você ver. Mas essa é a marolinha que ele está falando, que no máximo aconteceria uma arrebentação ali na orla. Você viu lá no fundo as ondas? Pois é. E eu vou te mostrar mais um pedacinho aqui desse vídeo para você ver a marolinha, tá? É só uma marolinha. Isso aqui, um barquinho de 2,5 metros de largura, por no máximo 2 de altura e 9 de comprimento. Isso aqui não tinha problema nenhum, não. Presta atenção. Essa é a marolinha.
Isso aí é o mar da Galileia, gente. É o lago. Olha lá as ondas. E aqui ele vai fazer uma comparação, você vai ver aí que ele vai fazer mais ou menos uma medição da altura que a onda volta. Se a onda volta, isso daqui mostra que é exatamente a altura em que as ondas estão também, lá para dentro do lago. Olha só. Você não acha que aquela força do vento, aquela força das ondas não seriam suficientes para encher o barco de água? Um barquinho que tinha aí talvez no máximo 1,5 m a 2 de altura, no máximo, com 2,5 m de largura e 9 de comprimento. Então, essa é só uma marolinha, impossível, não é? De encher um barco de pesca de madeira. Pois é. Você precisa de mais alguma imagem? Tem mais, eu vou te mostrar. Ah, mas então, o Miranda vai dizer que quer imagens lá do meio do lago. É claro, né? No meio de uma tempestade. Olha só, lá no meio do mar, do lago, no meio de uma tempestade como essa, ele quer alguém filmando. Olha, esse é o chamado argumento do impossível. Quando você não tem resposta e você sabe que você está errado, então você inventa algo impossível ou que seja extremamente difícil de ser provado, de ser feito. É um argumento desesperado para defender a falta de crença, tá? É simplesmente isso que eu vejo. Então não vá atrás dessas coisas não, vá atrás da realidade. Isso aqui são vídeos do lugar. E tem mais alguns vídeos que eu vou mostrar, calma. Mas antes, vamos ver mais alguns argumentos que ele usa. Mas aqui já ficou bem claro para destruir aí o primeiro argumento que ele levantou de que não pode ter ondas no mar da Galileia, porque é só um lago, né? E lagos não têm ondas. Acho que já deu para você ver aqui que um barco nas proporções que eram os barcos do tempo de Jesus, só essas ondas que você já viu aqui, o relato é perfeitamente possível. Aqui, Porfírio está narrando o seguinte, estudiosos, né, sobre a verdade desse lugar reportaram que não há mar lá, né, que não existe mar lá. Eles apenas se referem ao pequeno lago cercado por montanhas na Galileia. Muito bem, viu aqui? Agora ele vai mudar de argumento, ele deixa a questão das ondas e vai apelar de que a Bíblia está errada porque chama de mar e na verdade é um lago. E ele vai usar Porfírio, depois ele vai usar um outro pesquisador ali que vai errar feio, inclusive, ao dizer que foi Marcos quem usou pela primeira vez o nome de mar para o lago. Daqui a pouco você vai ver isso. Mas não tem nenhum erro em o texto bíblico chamar de mar. Sabe por quê? Porque a Bíblia também chama de lago. Porque veja bem, em Lucas 8:23 fala que é um lago. O problema é que ele não explica por que Marcos e Mateus chamam o lago de mar. Há um contexto histórico que ele e os autores que ele lê simplesmente ignoram. Sim, é um lago, mas por que era chamado de mar? Eu vou explicar. Mas antes você precisa ver o argumento que ele vai dar nessa próxima parte do vídeo, onde ele vai dizer que Marcos inventou essa história de mar só para passar a imagem de um Jesus milagroso e poderoso. Aliás, no final do vídeo ele vai até usar contextos ali de livros gregos, romanos, para dizer que na verdade Marcos adaptou aquela história para fazer um mito de um Jesus milagroso. Ou seja, ele e os autores que ele lê vão dizer que foi Marcos que chamou o lago de mar só para inventar uma história épica. E aí você vai ver que isso não é realidade. Mas vamos para mais um pedacinho do vídeo. De 7 milhas e 4 milhas, como um mar, né? Antes de Marco ter feito isso. Então, só com Marcos que esse corpo de água foi chamado de Mar da Galileia, tá? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, são estudos de especialistas. Então, você percebe aqui que ele está usando alguns artigos para dizer que foi Marcos que inventou esse nome de mar. Na verdade, nunca ninguém tinha chamado aquele lugar como mar. Era sempre lago. Mas Marcos inventou para ficar uma história grande, para ficar um negócio épico. Será que é isso mesmo?
Vamos ver mais um pedacinho aqui onde ele vai confirmar que é isso mesmo. Antes de Marcos, ninguém usava o nome Mar da Galileia. E foi Marcos que inventou. Isso é uma coisa de Marcos. Olha só. Mas aí o interessante é que ela vai colocar aqui o seguinte, ó, confirmando isso que o outro especialista colocou. Ó. O nome aplicado ao lago não aparece até ser usado no Evangelho, né? Até o Evangelho usar esse nome, ele não aparecia. Então tá aqui a referência, mais uma para vocês, né? E ela ainda coloca, o tão chamado Mar da Galileia é um lago. E aqui... E eu já disse, é claro que é um lago, mas você tem que entender que sim, o lago era também chamado de mar. E eu vou te explicar por quê. Porque faltou pesquisar um pouquinho mais. E esses autores que você leu erraram feio também. E esse lago, na verdade, é chamado de outros nomes dentro do texto bíblico. Ele é chamado de Mar da Galileia em Mateus, como também em Marcos. Ele é chamado de Lago de Genezaré em Lucas. Ele é chamado de Mar de Tiberíades em João. E não foi Marcos quem usou pela primeira vez a expressão mar para o lago da Galileia. O lago é chamado de mar, agora eu vou explicar, presta atenção, por uma questão histórica e linguística. Na cultura antiga do Oriente, principalmente na cultura hebraica, grandes corpos d'água, inclusive lagos, frequentemente recebiam o termo mar, que em hebraico é Yam. No Antigo Testamento, olha só o que eu vou mostrar aqui para você, no Antigo Testamento já era chamado de mar de Quinerete. É só você ler Números 34:11 e Deuteronômio 3:7. Vai lá e leia. Mar de Quinerete, ou Quinerote, conforme aí a expressão. É o mesmo lugar, o mesmo lago é chamado de mar já no Antigo Testamento. Por quê? Porque era comum na cultura antiga, principalmente entre os hebreus, chamar grandes porções de água de mar. Como então foi Marcos que inventou o nome mar para o lago? E tem mais, não era só os judeus que consideravam o lago como mar da Galileia. Tem escritos do profeta Maomé, onde o profeta, que é dos muçulmanos, ele se refere ao lago como mar da Galileia. Eu vou mostrar para você aqui o texto, olha só esse texto aqui que você está vendo aí na tela, está em árabe, e agora eu vou mostrar para você traduzido onde ele usou a expressão mar da Galileia. Olha, esse argumento de dizer que foi Marcos que inventou a expressão mar, e a intenção do Miranda aqui é mostrar esses argumentos, é trazer esses documentos para confundir a mente daquele que é mais simples, daquele que não tem um estudo profundo em teologia, não tem um estudo com um conhecimento profundo da história, para se confundir, porque quando ele mostra artigos e documentos, você fala, puxa, olha aí, é verdade, foi Marcos que inventou, então não é um mar, e se não é um mar, não pode ter ondas. Por quê? Porque lago não pode ter ondas. Viu só o argumento, onde é que ele quer chegar? Né? Então você precisa analisar as sutilezas do argumento. Na verdade, ele só está desesperado tentando defender o argumento dele. Mas ele está usando documentos que claramente aqui estão ruins de argumentos. Tá? Não foi Marcos quem inventou o nome Mar da Galileia. Aí eles vão dizer porque, como Marcos é considerado o primeiro evangelho a ter sido escrito, então obviamente Mateus copiou, mas Lucas, que também faz uso do evangelho de Marcos para escrever Lucas, conforme nós temos aí na história dos manuscritos e tudo mais, Lucas usa lago, ele não usa mar. E o próprio profeta Maomé, que não tem nada a ver com Marcos, está escrevendo e chamando o lago de mar. Isso mostra que era um contexto histórico. O que eu quero que você entenda é que esses argumentos que eles estão levantando são muito ruins. Era comum chamarem o lago de mar. E tem mais, no Antigo Testamento, olha só, até a bacia de bronze que era usada para banhos cerimoniais no tabernáculo, ela também era chamada de mar de bronze ou mar de fundição. E na verdade era uma bacia bem grande.
Está cheio de referências no Antigo Testamento sobre esse mar de bronze. Está lá escrito mar de bronze, mar de fundição. É só você ler 2 Reis 16, o verso 17 e 2 Crônicas 4:2. Portanto, chamar o lago de mar não era nenhum erro para a época. Então, só para confirmar, eu vou deixar mais um pedacinho de alguns vídeos, olha só, onde pescadores estão no mar da Galileia e você vai ver claramente que no meio do lago há ondas. Ondas pequenas, obviamente, porque é um dia claro, é um dia tranquilo, mas mesmo assim você avalia. Eles estão lá para dentro do lago e num dia calmo, sem tempestades, sem ventos, você já está vendo ali algumas ondas. Agora, imagine numa grande tempestade, como as que eu mostrei nos vídeos anteriores, e um barquinho lá no meio desse lago, não é? Mas vamos ver aqui alguns vídeos dos pescadores. Presta bastante atenção para você ver. Olha, o que eu quero mostrar para você é que não faz o mínimo sentido os argumentos que ele apresenta, que, como eu disse, são apenas argumentos desesperados para defender a falta de crença que ele tem no texto bíblico. E vamos então agora para a conclusão que ele vai fazer do vídeo, dos argumentos que ele apresentou, mas eu creio que diante de tudo que você já viu, levando em consideração o tamanho do barco, as tempestades que você já viu, atuais no Mar da Galileia, o porquê o Lago da Galileia é chamado de mar, embora ele seja um lago, eu acho que tudo isso é suficiente para você entender que os argumentos que ele levantou não se sustentam. Mas vamos ver a conclusão do vídeo. Então assim, galera, eu provei para vocês, eu demonstrei com artigos, livros, imagens, tudo o que eu poderia provar. Eu provei que isso aqui é fake, é uma construção literária. E como eu faço sempre, eu desafio qualquer apologista a me refutar. Me refute. Bom, é isso aí, né? Pois é, precisa falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Então assim, qualquer um que chegue para você tentando mencionar ondas ali num lago, como esses que nós vimos, essa pessoa ela está simplesmente tirando isso da cabeça dela, ela não tem fonte nenhuma para isso, não tem evidência nenhuma para isso. Isso é sabido desde o século III, como eu mostrei para vocês, e qualquer coisa que fuja isso é pseudagem científica, tá? Bom, e aqui encerra o vídeo dele, ele vai só fazer os agradecimentos. E deixa eu falar para você, a Bíblia é o livro que mais foi criticado, analisado, verificado palavra por palavra do que qualquer outra obra literária. Os críticos pegam a Bíblia de forma pesada para destruir. E até hoje, todas as críticas, os argumentos, como eu já falei, eu já vi muitos argumentos, eu já li todos os livros que ele apresenta aqui, eu já vi os argumentos que ele e tantos outros canais apresentam. E não só eu, tantos e tantos outros antes de nós já fizeram isso também. Ou você acha que esses problemas, essas dúvidas estão surgindo só agora? Claro que não. É uma história comprovada por anos e anos e séculos de muita gente estudando os mesmos textos. Aliás, você sabe que o cristianismo é que fundou as maiores universidades que nós temos hoje. Enfim, isso é outro assunto, mas só para você ver que o cristianismo não era e não é uma crença de pessoas ignorantes. Bom, a tentativa de muitos como ele que não creem na narrativa bíblica é a ideia, é a vontade de desacreditar e tirar a confiabilidade das Escrituras. Mas a narrativa da Bíblia é a mais verificável em toda a história de todas e qualquer obra literária em todos os tempos. E aí é você que decide em quem você vai acreditar. E pessoas como ele, infelizmente, não conseguiram encontrar respostas para os dilemas e as perguntas que eles fizeram. Eu consegui, tantos outros antes de mim conseguiram encontrar respostas satisfatórias para solucionar os enigmas que eles dizem existir, e por isso eu creio no texto bíblico.
E aliás, se você quer realmente conhecer a Bíblia do jeito certo e ter argumentos para defender a sua fé de forma inteligente, visite o nosso site, faça sua matrícula no nosso curso de teologia e aí sim você vai ter material suficiente, você vai entender o que realmente é a Bíblia. Espero que com esse vídeo tenha ajudado você a perceber que os argumentos que ele levantou contra o texto bíblico não se sustentam e que, na verdade, o texto bíblico ele está em detalhes, apoiado em evidências verificáveis. Até o próximo vídeo.